torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui com a mídia esportiva aqui, analisando aí o último jogo aí do São Paulo que jogou diante do Internacional. Ficou interessado, pessoal, quer saber o desfecho da história aqui? Fique no vídeo até o final. Seguinte... Falava hoje no ESPN FC, Elton, antes da partida, sobre o número de desfalques desse Internacional, sobre a questão física que ainda pesa para esse Internacional, e por mais que seja mandante do jogo e tenha ali um número favorável de torcedores, não está em casa. Eu enxergo esse empate melhor para o Colorado que para o São Paulo, que me parece ter mais condições técnicas de trabalho permanente, um treinador que vem fazendo um bom trabalho, de vencer a partida até pelas chances criadas, assim. Queria saber a tua opinião sobre isso e pensando na sequência já, se quiser emendar aí, o Alan Patrick, cara, desfalcado do jeito que está e com a qualidade que o Alan Patrick tem, tomara que ele possa se recuperar rápido, pensando em como vai ser a vida do Cudê, né? Eu estava vendo vocês, como eu vejo praticamente todos os dias, Dani, essa discussão. O Internacional, ele tá vivendo a situação de contenção de danos, né? Tá jogando longe de casa, tá treinando com dificuldades, né? Longe de casa. É um time que estava se dividindo até pouco tempo em duas competições, né? Conseguiu aí uma classificação e isso ainda tem que enfrentar, né? A questão do playoff antes do mata-mata na Sul-Americana. Pode vir o Fortaleza na frente, né? Então... o Internacional vive uma situação realmente de contenção de danos e os desfalques também fazem parte desse pacote, né? Um ataque reserva aí que a gente viu o Internacional colocar em campo com o Alan Patrick mais adiantado, né? Como você falou, jogador importantíssimo que na temporada passada funcionou muito mais como meio atacante, né? Vindo de trás, e o Luca ali ao lado dele. Não é o ataque que queria colocar em campo o Cudê, né? E por isso acabou sendo um time de baixa produtividade ofensiva durante boa parte desse confronto contra o São Paulo. Que é aquele 0-0, né? Que quando a gente olha o placar, deve ter sido um jogo chato. Uma parte do jogo foi. O primeiro tempo não produziu o que se esperava, né? Principalmente o São Paulo. O segundo tempo, o São Paulo com um pouco mais de produtividade ofensiva. Teve esse gol anulado que, olha, eu tenho muitas dúvidas com relação ao VAR desse lance aí do gol do São Paulo. Inclusive a linha traçada ali no atacante do São Paulo, né, no Caleri, eu fiquei com dúvidas com relação a esse gol anulado, mas foi um time que conseguiu produzir mais. A gente viu ali nos melhores momentos e o Berton contando, né, como o Lucas acabou sendo importante, saindo da direita para dentro para tentar abrir a defesa do Internacional. Acabou sendo um São Paulo no segundo tempo com uma produtividade um pouco melhor. Você destacou aí essa sequência invicta, né, de um time que está tentando encontrar uma identidade em meio a essas mudanças na equipe. É uma mudança recente de comissão técnica e o São Paulo, queira ou não, está a 3 pontos do líder do campeonato, com 8 rodadas. Está naquele bolo que a gente falou, dos 6 primeiros colocados que estão distantes apenas 3 pontos, né? Então acho que o São Paulo conquista de fato um empate importante fora de casa, mas estou com você, Dani. Eu acho que para o Internacional, nesse momento, né, que está no meio da tabela, é o período de tentar pontuar o máximo possível para se distanciar das últimas posições, porque o Internacional precisa encontrar um caminho até se restabelecer de novo, né, na sua casa, tendo um pouco mais de tranquilidade para trabalhar em meio a 3 competições, né? Tem a Copa do Brasil e os jogos adiados ainda contra o Juventude, tem a Sul-Americana e também tem o Campeonato Brasileiro. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Jogo movimentado aqui em Criciúma, no estádio Heriberto Rilse, que terminou em 0-0, é verdade, mas não deixou de ser um jogo bastante movimentado entre Inter e São Paulo. O Inter que já tinha entrado em campo bastante desfalcado, com jogadores convocados, perdeu o Lucas Alário. No inicinho da partida ainda perdeu mais um jogador importante, Alan Patrick. O Inter ainda não informou o grau da lesão, mas tudo indica que é uma lesão muscular e o Alan Patrick deve ficar parado em um bom período. E claro, desfalcou o Inter desde os primeiros minutos da partida. O Johan entrou no lugar dele, mas claro que o Inter sentiu. No primeiro tempo ainda conseguiu disputar com o São Paulo, marcar muito em cima. O São Paulo teve poucas chances de gol e o primeiro tempo terminou em 0-0. Na segunda etapa, o São Paulo criou mais do que o Inter, essa é a verdade. O Inter talvez cansou um pouquinho na sua marcação. O São Paulo chegou a marcar um gol através do Caleri, porém o VAR corrigiu o árbitro e marcou impedimento. E depois o Lucas Moura teve 2 grandes chances e parou no goleiro Fabrício, que aos 38 anos de idade fez o seu primeiro jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Ele está substituindo o Sérgio Rocher, que está convocado para a seleção uruguaia. Final de jogo 0-0 e os 2 treinadores, tanto o Eduardo Cudê quanto o Zubeldia, analisaram assim esse empate aqui em Criciúma. Acho que foi um jogo
muito intenso, onde os dois times tentavam ser protagonistas com a bola. Y que, por lo menos yo sentía que quien se equivocaba era quizá un juego de una bola, ¿no? Una equivocación, un acerto y parecía muy parejo el juego, ¿no? Creo que hicimos un partido correcto, un partido bueno. Tuvimos las situaciones más claras, tuvimos nuestro momento para ganarlo y por el arquero rival no lo pudimos ganar. No sé si el empate estuvo bien o no, fue un partido parejo, pero que tengo la sensación que las más claras las tuvimos nosotros y que la gran virtud que tuvo el equipo nuestro es lograr que un buen equipo, con un muy buen entrenador de visitante, não nos generaram situações claras de gol. Tá aí, 18 mil pessoas, ou quase 18 mil pessoas aqui no Heriberto Rios. Claro, grande presença de colorados, mas um bom número também de torcedores do São Paulo acompanhar essa partida de 0-0, que deixa o São Paulo na parte de cima, o Inter soma um ponto, vai a 11 e com 2 jogos a menos ainda mantém a esperança de, quem sabe, alcançar pelo menos o G4 nas próximas rodadas desse Campeonato Brasileiro. E o outro jogo da rodada envolvia São Paulo e Internacional e São Paulo, 0-0. Vamos ouvir com o Deis Ubeldia. Acho que foi um jogo muito intenso, onde os dois times tentavam ser protagonistas com a bola. Era quizá um jogo de uma bola, não? Uma equivocação, um acerto e parecia muito parejo o jogo, ¿no? Sí que tenemos, como você falou, ainda tenemos algunas dificultades, pero bueno, vamos a tener que superar. Y bueno, vamos a ir tomando ritmo, pero sí, las dificultades están, pero están para superarlas también, ¿no? Así que vamos a continuar trabajando. Sí que enfrentamos un gran rival y que bueno que nos fuimos adaptando a las dificultades que vos falou que iban aconteciendo en el show y nunca me voy satisfecho, quiero ganar, ¿entiendes? Pero fue un show parejo. Creo que hicimos un partido correcto, un partido bueno, tuvimos las situaciones más claras, tuvimos nuestro momento para ganarlo y por el arquero rival no lo pudimos ganar. Lo que más me llamó la atención es que no tuvieron situaciones de gol. Y eso ante un equipo que está entre los primeros 4 o 5 del Brasileirão es muy importante. Y nosotros tuvimos 3 o 4 situaciones claras de gol. No sé si el empate estuvo bien o no, fue un partido parejo, pero que tengo la sensación que las más claras las tuvimos nosotros y que la gran virtud que tuvo el equipo nuestro es lograr que un buen equipo, con un muy buen entrenador de visitante, não nos generaram situações claras de gol. Muito bem. Birner, 0-0. Eu te pergunto, vamos lá. O Inter estava jogando, entre aspas, em casa. Heriberto Rios não pode atuar nos seus domínios. Ele fala, bom, São Paulo, fora de casa, buscar um empatezinho com o Inter, bom negócio. Ao mesmo tempo, era um Inter ultra desfalcado. Poderia dizer que o São Paulo perdeu a grande chance de fazer 3 pontos fora de casa ou o empate ficou bom? Só para contextualizar, além do Inter jogar, entre aspas, dentro de casa, porque não estava dentro de casa, sim, de não ter o Borré, não ter o Valência e perdeu o Alan Patrick logo no começo do jogo, né? Então é um impacto técnico enorme, por mais que o Inter tenha bons substitutos ali, tem o Wanderson, entrou o Johan no lugar do Alan Patrick, é óbvio que há uma perda enorme, que se esse jogo fosse com esses atletas no Gigante da Beira-Rio, diante da torcida do Inter, a gente está falando do outro jogo. O elenco do Inter é um elenco melhor que o do São Paulo, quando a gente fala em quantidade de jogadores que desequilibram a partida. O São Paulo também tem seus desfalques, né? Por exemplo, o Ayrton Rato há muito tempo fora, tem feito bastante falta. Olhando tudo o que aconteceu no jogo, principalmente no segundo tempo, depois que sai o Luciano, né, que o Lucas joga então, por dentro e não mais pela direita. Sobre isso, eu acho que temos que fazer um comentário mais enfático.
porque isso dura 11 minutos. Desculpa te interromper. Claro. As substituições foram 3, aconteceram no minuto 70, né? Isso. Saíram Nestor, o Luciano e o Luiz Gustavo. O Lucas passa a jogar por dentro, efetivamente como se fosse um 10. Que é onde ele tem que jogar. Foi o melhor momento do São Paulo no jogo. É isso. Então, mas é isso. Inclusive chances para ele, individualmente falando também. Aí no minuto 81, ele saca o Lucas. Pois é. Porque ele deve estar muito convicto mesmo que o Lucas precisa ser poupado, não pode estourar a corda. Com um detalhe essencial, André. O São Paulo vai jogar um clássico domingo com 2 dias de descanso a menos que o adversário. Isso. E o adversário joga em casa, mas tem... Os amarelados hoje, ninguém levou cartão amarelo. O São Paulo tem todos os seus jogadores para o clássico. Eu, por exemplo, queira ou não, pro São Paulo, uma vitória domingo vale mais pontos, emocionalmente falando, não materialmente falando, do que o jogo de hoje. Claro, se ele visse algum risco de perda do Lucas, eu entendo tirar, mas eu concordo totalmente com o André. E o Lucas, obviamente, tem que jogar por dentro, uma coisa que o Zubeldia precisa resolver, porque o Lucas joga muito melhor por dentro do que o jogo aberto. O Carpini, por exemplo, colocava o Lucas pela esquerda e não funcionava. Pela direita, o Lucas rende mais vindo por dentro, só que jogando por dentro ele funciona mais. O Luciano tem feito uma boa temporada e cresceu muito com o Zubeldia, então eu entendo o técnico, porque a mudança não pode ser calculista apenas sem observar desempenho, comportamento de jogador. A gente falava agora, por exemplo, do Palmeiras, não estou comparando os jogadores, mas, por exemplo, você vai tirar o Estevão, se mantém esse nível, né? Como é que você faz para tirar o jogador, por mais que venham outros jogadores, o do histórico, o Felipe Anderson. É uma situação que o técnico tem que administrar, e ele tem administrado bem, inclusive se gerar algum prejuízo técnico para o São Paulo. Então, acho que o São Paulo ficou mais perto da vitória que o Inter, mas não dá para dizer que o resultado foi injusto, a não ser que você considere que o gol anulado não esteja impedido. Para mim, o gol anular, nada ficou claro naquele lance. Nem para mim. Para variar. Como nem que foi impedido, nem que não foi impedido. Para mim, nunca fica claro se está impedido ou se não está. Fala, Jean. Não, só em relação ao Lucas, assim, primeiro que acho que isso tem sido uma obviedade, todo mundo está falando o tempo todo, jogo após jogo, que o Lucas tem que jogar pelo meio e não aberto e tudo mais, enfim. E hoje, realmente, a diferença foi monstruosa a partir do momento da troca. Eu não sei. Vamos esperar para ver o que vai acontecer no clássico contra o Corinthians, mas a coisa é tão evidente, ela é tão escancarada. E, de novo, era uma demanda de todo mundo, praticamente, que o Lucas jogasse pelo meio. E aí, os poucos minutos que ele joga pelo meio é disparado. Quando o Birner fala o São Paulo ficou mais perto da vitória, ele está falando só por causa desse pequeno intervalo. Só por esse pequeno período. E, de fato, isso. Nesse pequeno período, com o Lucas em campo, o São Paulo quase faz o gol. O Fabrício fez defesas monstruosas nesse momento. Então foi, para mim, até o grande nome do jogo, porque foi ele que impediu a vitória do São Paulo. Embora o Inter tenha tido mais volume durante os outros minutos da partida, esse pequeno intervalo fez com que o São Paulo criasse as melhores chances. E assim, todo respeito, evidentemente, à programação do técnico, a decisão de ele vai ser poupado e tal. A questão é que o gol parecia tão perto, mas tão perto, que você fala, poxa, mas esse planejamento científico realmente é 81 minutos, não pode ser 85. E o Eric entrou bem pela direita também. 9, exatamente, porque a impressão que dava era que assim, se o Lucas fica, aquele gol ia sair por como as coisas estavam andando no jogo, né? Na bola longa, o Lucas, na bola longa, ele estando centralizado na esquerda, faz muita diferença. Agora, no jogo que o adversário está instalado, o espaço está escasso, você vai botar o Lucas para ir num contra um, com marcação dobrada, essas coisas. Ele no meio, ele é o cara que, pela qualidade que ele tem, porque ele é acima dos demais, né? A bola vem e ele dá sentido pro jogo com um toque. Então assim, o time faz assim. Ele tem várias armas, né? Se ele tá do lado, no meio, quem vai trabalhar isso? Então assim, você tem o seu melhor, mais técnico, o cara mais experiente, jogando num toque e fica muito superior. E aí, Praz, aquele 0-0 que, bom, foi a cara do jogo, mas quem saiu mais aliviado com o empate? Porque olhando a classificação, o São Paulo ganhando, ele ia a 16 pontos, né? Ficava ali, colado na liderança. O Inter tá com 11 pontos, mas tem 2 jogos a menos. Sim. Por aproveitamento, o Inter tá lá em cima. Podia 17. Assim, não foi ruim para nenhum dos dois. Mas assim, eu acho que
no campo terminar para o São Paulo, porque é um jogo fora de casa. É uma história que é rara, né? Ainda mais na minha posição. Mas, assim, e o Inter é mais um, né? O Inter sofreu demais. Já não bastasse toda a questão que a gente fala do calendário, dos jogos atrasados, de ser itinerante, de não ter uma de fixa, uma casa. Ainda tem a questão das lesões, né? E eu estava para falar no outro comentário em cima do que o Renato falou, porque muita gente também falou assim, mas o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo estão oferecendo CTs, estádio e não sei o quê, a CBF. Cara, se fosse só isso, ok, beleza, né? Mas a situação vai muito além disso. Então, assim, é um campeonato que para esses dois times, principalmente, o Juventude também fica prejudicado. Qualquer análise que a gente faz, por isso que assim, eu fico dividido na hora de dizer se foi um bom resultado ou um mau resultado. Porque eu digo que foi um bom resultado para São Paulo porque é contra o Inter, um jogo fora de casa. Se eu digo que é bom para o São Paulo, eu digo que é ruim para o Inter, mas analisando o contexto todo, Zupac, eu não posso dizer que foi um resultado ruim para o Inter, ainda mais contra o São Paulo, que vem numa crescente desde que o Zubeldia assumiu, o São Paulo não perdeu. É verdade. Ô Zupa, eu queria colocar a lesão do Alan Patrick logo no comecinho da partida. É algo que o Kudê vai sentir demais. Bom, a gente não sabe se ele estará à disposição na próxima partida, imagino que não, porque ele não consegue dar continuidade, olha aí. Foi acidente de trabalho, Zupa? Foi. Não acho que foi intencional para tirar o Alan Patrick do jogo, não. Qualquer entrada nas costas, né? Foi um joelho, né? Que pegou na região lombar ali do Alan Patrick. A gente sempre acha que pode ser evitado, mas não foi uma entrada para machucar. E assim, uma coisa é o Inter não ter o Alan Patrick para o jogo de hoje. Outra coisa é o Inter contar com o Alan Patrick, com 4 minutos ele sai de campo. Isso impacta a estratégia, isso queima uma alteração, isso traz um efeito psicológico de o jogo começar e você perder o seu principal jogador, o craque que sobrou da companhia, né? Então, assim, foi muito ruim para o Inter como um todo. O Inter, de novo, veio com o seu desenho básico, né, com o Thiago Maia como volante, a linha dos 3 médios à frente, com o Wesley pela esquerda, o Arangues no meio e o Bruno Henrique pela direita. E esse desenho, né, um ponto, não é exatamente um ponta, mas o meia pela esquerda ser o Wesley, que é um ponta driblador, e o meia pela direita ser o Bruno, que é um volante, um jogador de outra característica, acaba jogando o Inter mais pro lado esquerdo. O time fica mais penso pro lado esquerdo. E o Alan Patrick, junto com o Luca, que foi o centroavante, era o cara que ia trabalhar mais próximo do Wesley para tentar encontrar a tabela, porque o São Paulo não ia oferecer campo pro Wesley correr. Então ia ter que ser um jogo mais de aproximação. E aí entrou o Johan, que também tem outra característica, não tem a mesma entrega técnica, e o Inter não conseguiu jogar. Então o Inter sentiu demais a falta do Alan Patrick, além dos outros desfalques. O São Paulo, por outro lado, fez um jogo inteligente na medida que entendeu também o que é o Inter do Kudê como característica, né? O que o Tchatcho gosta de que seus times tenham. Vamos lá, a gente segue o nosso Sport Center falando agora de Inter e São Paulo, o jogo que aconteceu em Criciúma, um empate em 0-0. Esse 0-0, ele é melhor para quem? Para o Inter ou para o São Paulo, Zupa? Para os dois e para nenhum dos dois, né? Não tem para bom para ninguém. Porque assim, a gente pode olhar das duas maneiras. A gente pode olhar pelo viés do São Paulo. Jogou fora de casa contra o Inter do Kudê e não perdeu. Então, se o São Paulo empatar alguns jogos fora contra os clássicos nacionais, né, como esse, ganhar os jogos em casa, beleza. E do outro lado, a gente fala, o Inter esfacelado por lesões e por convocações, jogando itinerante em Criciúma. Contra o São Paulo, que está invicto com o seu novo técnico. E também não perdeu, também não está ruim, né? Agora, o 0-0, ele foi a nota do jogo. Foi um jogo ruim tecnicamente. Como o Simon falou há pouco, o segundo tempo melhorou porque o São Paulo conseguiu agredir mais. Agora, o Inter sofreu demais o impacto das ausências, né? Então, sem Borré, sem Ener Valencia, sem Alário, perdendo o Alan Patrick logo com 4 minutos de jogo, que minou qualquer poço de criatividade que o Inter pudesse ter, e não é nada contra o Johan, mas a mudança técnica, ela é muito grande. Então o Inter teve características que esse time tem, que é intensidade, força para jogar, velocidade, ganhou muitos duelos, quase todos no primeiro tempo, tentou acionar o Wesley para jogar o tempo inteiro pela esquerda, perdão, mas tecnicamente o Inter não conseguiu jogar, o Inter não finalizou certo no gol do Jandrei. E no segundo tempo, fisicamente o Inter caiu, parou de vencer inúmeros duelos. São Paulo encontrou campo para jogar, teve chance para vencer no segundo tempo, especialmente depois que o Zubeldia
tira o Lucas da ponta direita, o Lucas não rende bem como ponta direita, mais, pelo menos nesse cenário de futebol brasileiro, botou o Lucas mais centralizado, São Paulo teve chances, poderia ter vencido, mas o 0-0 foi a cara do jogo. E torcedor do SPFC, ontem o São Paulo jogou diante do Internacional, o Zibaldi consegue, né, tá mantendo aí sua invencibilidade aí, e logo eu acredito que quebrar essa expectativa aí, esse recorde aí, se comparando a Dorival Júnior com o número de jogos sem perder, né? O pessoal, o SPFC, no caso, jogou teve um gol ali do Caleri, né? Que alguns árbitros estavam falando, e também comentaristas, né? Que é um lance muito duvidoso. E vocês, acham que o gol mereceria? No caso, o gol foi válido? Deixa aqui sua participação, né? E o São Paulo, pessoal, sem dúvida alguma, um time que a boa sequência agora de resultados mais difícil, né? No caso, com jogos fora de casa, o São Paulo é um time que tem tido, né, bons resultados, né? Se comparando aí, no caso, quando estava o Dorival Júnior, o time tinha muita dificuldade, né, de jogar fora de casa. E agora o time parece que está melhor, né, jogando fora de casa, né? Deixa aqui seu feedback, sua participação, o que você viu, né, nesse jogo aí, que poderia ser melhor, né, que os jogadores possam estar observando e corrigindo para o próximo jogo. Se é novo aqui, quero agradecer a todos vocês. Não esqueça, pessoal, de deixar o seu like e se inscrever no canal para que você receba aí sempre novidades e informações do São Paulo.